Hoje, a comissão ouviu o fotógrafo da agência internacional de notícias Reuters, Adriano Machado. Nas imagens divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional, o jornalista aparece fotografando os manifestantes. Adriano narrou como aconteceu o encontro entre ele e os manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto. Em 8 de janeiro, eu estava trabalhando para a agência internacional de notícias Reuters. Eu estava de plantão naquele final de semana para acompanhar as manifestações que estavam ocorrendo em Brasília. No Palácio do Planalto, eu pude acompanhar movimentações de várias pessoas. Por volta de 15h45, eu percebi que uma pessoa foi em direção ao gabinete da Presidência da República. E isso chamou minha atenção. E fiquei atento aos acontecimentos. Para minha segurança, eu permaneci em um local de maneira discreta. Aproximadamente às 15h55, outras pessoas chegaram na antessala do gabinete da Presidência da República e forçaram a entrada na porta de vidro. Quando eu vi esse grupo, como profissional, registrei aquele momento, como qualquer outro fotojornalista faria. Fiz os registros de forma discreta, acredito que eles não tenham me visto. Quando eles abriram a porta de vidro da antessala, eu, como fotojornalista, acompanhei para registrar todo o acontecimento. Naquele momento, o clima era extremamente hostil e instável. Então eu tomei bastante cuidado com a minha segurança. Em seguida, segundo Adriano, os invasores questionaram por qual motivo ele estava no local. Foi quando eles perceberam a minha presença. Me cercaram e questionaram quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Expliquei que sou fotojornalista e me identifiquei como fotógrafo da agência internacional Reuters. Naquele momento, eu me esquivei e só pensava em sair dali. Eu estava nervoso, tenso por ter sido tão repreendido. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Até hoje não saberia dizer seu nome e quem seriam, pois eram parte de um grupo de pessoas que ingressou no Palácio do Planalto naquele dia. Ana, o depoimento do jornalista da Reuters, do Adriano Machado, era muito aguardado aí na CPMI. Ele que foi alvo de 9 requerimentos de convocação e no depoimento ele nega que conhecia os manifestantes, conforme a gente viu ali nas imagens das câmeras de segurança. Olha, Paula, eu acredito, que ele não possa não conhecer esses manifestantes, mas o depoimento dele não bate com algumas imagens. Ele fala um ambiente hostil, um ambiente instável. A gente está vendo ali, não, é agora isso, agora chuta. Depois o rapaz que chuta, cumprimenta, não sei se dá um high five ou aperta a mão, aí beleza, cara, muito bom. Isso, agora vai lá. Não bate, esse depoimento não bate. Eu realmente não sei se ele conhecia ou não, mas aí nessas imagens, onde ele aparece nitidamente, não tem ambiente hostil e instável nenhum. E aí, parceiro, boa, não existe isso. É um absurdo o que está acontecendo nessa CPMI, porque nós temos visto um tumulto inacreditável toda vez que essas imagens do 8 de janeiro, elas são requeridas, o assunto vira, o assunto acaba sendo as imagens, é sempre tumulto. Hoje a gente pensa, se não fosse a CNN exibindo essas imagens, talvez nem essa CPMI nós estaríamos testemunhando. Essas imagens que são importantes, que podem até inocentar presos inocentes, pessoas inocentes que estão presas, essas imagens elas precisam ser liberadas. Nós estamos falando de provas cabais do dia da infâmia, do Pearl Harbor do Brasil, como disse a ministra Rosa Weber, do dia que a República quase caiu. Então, existem perguntas muito pertinentes que parte dessa CPMI está tentando esconder. Agora, essa conta tem também que ir para a conta do senhor Rodrigo Pacheco, porque essa falta de espinha dorsal dele perante o Senado, perante o povo brasileiro como presidente do Senado, não demonstra apenas uma falta de coragem dele, mas coloca o Senado como instituição de joelhos. Nós não estamos aproveitando a potencialidade institucional do Senado como a única arma constitucional que nós temos dentro de uma CPI para investigar, uma CPMI mista, para investigar
um dia tão histórico que a República quase caiu. Então, o silêncio do Rodrigo Pacheco também nesse ponto de falar, peraí, isso aqui é uma prerrogativa do Senado, da Câmara, numa CPMI, e nós temos que disponibilizar essas imagens para essa comissão parlamentar mista de inquérito. Simples assim. Paula, para finalizar, enquanto Rodrigo Pacheco estiver sentado na cadeira de presidente do Senado, as coisas não vão andar no Brasil. Não vão. A nossa arma constitucional na Câmara e no Senado, hoje, ela está muito restrita a esses conchavos aí políticos e a 2 presidentes que estão de joelho para um sistema totalmente corrompido. E Adriano Machado alegou ter sido ameaçado pelo grupo para apagar as fotos. O fotojornalista então explicou o cumprimento trocado por ele com um dos invasores. Quando eu estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Isso pode ter visto em imagens que circularam na imprensa. Eu não conheço essas pessoas e naquele momento e circunstância eu não poderia deixar de retribuir o cumprimento, até mesmo por temer pela minha segurança. Parlamentares de oposição não aceitaram as justificativas do jornalista da Reuters. Para o senador Magno Malta, as imagens mostram cordialidade e cooperação com os participantes dos ataques. As pessoas que estão lá, supostamente baderneiras, e que o senhor faz a foto, depois ele volta e põe a mão no seu ombro, e uma mão de amigo, é só olhar a expressão corporal, ele põe a mão no seu ombro, ele está brigando com você. Conversa com você, você mostra a foto para ele, ele olha, gosta, ele vai, você repete, essa foto você não deletou, essa vazou. Foi o senhor que fez essa foto? Sim, senhor. Pois veja, o meu raciocínio é que o senhor estava ali como um profissional para cobrir e fazer um documentário depois do que aconteceu, para dar legitimidade mundial a esse golpe, como eles fizeram no impeachment da Dilma. Fernão, para alguns parlamentares aí da oposição na comissão, na CPMI do 8 de janeiro, a justificativa do fotojornalista da Reuters não colou. Inclusive, o deputado Alexandre Ramagem chegou a apresentar um requerimento para quebrar o sigilo telefônico do jornalista. Fernão. É patético essa explicação, porque ele fala de tudo menos do principal, que é a repetição da cena que é armada, né, explicitamente, como a gente vê na cena que não foi feita por ele, né, a que foi feita pelo fotógrafo automático é mais fidedigna que a dele. Então, toda essa história, esse governo está pendurado em dois tipos de cumplicidade, né? Um é a da imprensa, né, que se mostrasse 10% das mentiras que ele está falando por aí, com a maior tranquilidade, porque ele tem certeza da cumplicidade de todo mundo, né, já tinha acabado essa história, já tinha mudado completamente essa história. Agora, as câmaras do Ministério da Justiça, né, como todas as câmaras desse tipo, elas funcionam 24 horas e tem um meter lá, tem o tempo corrido. Quer dizer, você tem que requisitar essas fitas, né, com todo o tempo corrido. Não dá para cortar essa fita sem que fique provado que ela foi cortada. Então, a CPMI tinha que exigir isso nesses termos. Não faz isso, como notou a Paula, né, não só por causa da pessoa do Rodrigo Pacheco, mas por causa dessa distorção de que o regimento interno, que provavelmente foi construído e alterado para esta finalidade, né, atribui um poder ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, né, que é absolutamente incompatível com a ideia de representação, de democracia, de legitimidade e de maioria, né? Porque um indivíduo tem condição
de revogar a maioria que os 150 milhões de eleitores brasileiros determinaram que estivesse naquela casa, né? Com esse propósito de que a maioria prevalece, que é a regra fundamental da democracia. Se você dá a um cara o poder de revogar essa maioria, né, você anulou a eleição. E esse sujeito vai passar a valer de um tanto que não há santo que não se corrompa, né? Então, não é só o Rodrigo Pacheco. Qualquer um que puser ali vai estar sempre sujeito a essa tentação e ao poder de convencimento que vem com aqueles caminhões de dinheiro que a gente conheceu no mensalão e etc. Então, toda essa coisa que está rolando nessas CPIs, né, tem um sentido, e isso vai acabar na história da joia também, né, que hoje o pessoal do PT fez um requerimento para que a questão das joias entrasse na CPMI do 8 de janeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem, né, porque tudo isso vem nessa sequência. Né? A prisão do Silvinei, né, 16 dias depois daquele depoimento arrasador que ele deu, né, na sequência do segundo depoimento arrasador, que foi o do Anderson Torres, né? Quando começa a perder, e junto com aqueles depoimentos dramáticos da CPI do MST, quer dizer, quando o governo começa a sofrer tiroteio de vários lados, de repente surgem essas histórias, né? Começam a explodir essas coisas para desviar a atenção. E isso tudo depende essencialmente da cumplicidade da imprensa e do Senado, né, que está travado na mão do seu Rodrigo Pacheco. Agora, 18h35, quero registrar que mais de 50 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo aqui no canal da Revista Oeste no YouTube.